Este é o segundo vídeo da série. Se você não assistiu o primeiro, está aqui no canal Fale Alto, você pode assistir, sobre a questão envolvendo as bebidas adulteradas e os rótulos e as marcas falsificadas. Então eu falei sobre o primeiro momento dos três que eu estou trazendo aqui, em que eu vi acontecer algo assim que lembra o que está acontecendo hoje. Primeira vez foi o leite, você pode assistir no vídeo passado. E logo depois do leite foi a questão do Guaraná e também de refresco, que era vendido num copinho. Não sei se ainda é, talvez seja, eu não mais consumo essas coisas de bebidas alcoólicas, nunca consumi mesmo, mas eu digo de refrigerantes. Então, eram copinhos tipo mate-leão, só que não era mais mate-leão, era o refresco ou Guaraná. E como eu trabalhava em rádio, a emissora anunciava um tipo de refrigerante desse, ou suco, em que a pessoa abria, tirava o rótulozinho, o selo de cima e tomava aquele refresco. E ficava a fábrica em Juscelino, hoje Mesquita, no Rio de Janeiro, antes Nova Iguaçu. E anunciava com a gente. Aquela empresa cresceu muito rápido, de uma pequena empresa de fundo de quintal, vamos dizer assim, para uma empresa com uma sede grande, com tudo, e bastante funcionários, porque eles apostaram no futebol. Então eles divulgavam na beira do estádio de futebol, na segunda divisão, na terceira, e quando era final de campeonato, decisão, essas coisas, eles levavam uma quantidade enorme desse suco para divulgar. E dava não só para a comissão técnica, como jogadores, como a mídia que estava presente, fazendo a transmissão, que era o caso do Rubens, como também até mesmo havia distribuição nas arquibancadas para as pessoas que assistiam futebol. E a empresa cresceu muito com essa estratégia. Só que, claro, mais uma vez incomodou os grandes, porque na medida em que você está com calor e você, no lugar de pedir uma Coca-Cola, uma Pepsi, uma Fanta, você pede um copinho de refresco, que é muito mais barato, tá certo? A vontade de beber alguma coisa passa e você deixou de comprar o produto das grandes empresas internacionais. Então, mais uma vez, o anunciante nosso foi embora. Foi a segunda vez que a emissora pequena em que eu trabalhava perdeu o anunciante, porque fechou a fábrica, acusada pela mesma forma de fazer mal para a saúde das pessoas. Tá certo? Era verdade? Não era? Eu não sei. Eu sei que de repente começou de novo uma explosão de divulgações, não só dessa empresa, mas de várias empresas que trabalhavam no mesmo ramo, pequenas empresas, de que aquele produto estava fazendo mal para as pessoas, causando até mesmo morte. Então, esse padrão que você vê hoje, eu estou te falando, eu já vi duas vezes. E nesses dois casos, eu já vi três vezes, vou falar a terceira. Nesses dois casos, eu conhecia pessoas ligadas às empresas. No caso da indústria de leite, como já disse no vídeo passado, eu conhecia diretores, não conhecia o dono. Mas no caso do Guaraná, nós conhecíamos o dono. O dono, ele gostava de dar entrevista, gostava de ir na rádio, e nós conhecemos o dono pessoalmente. Não tinha aquela amizade de longas datas, mas como dono da empresa, nós conhecemos ele trabalhando em rádio e entrevistamos o dono. E ele dizia para nós, isso não existe, é feito dentro dos padrões, está tudo legalizado, tudo documentado, existe a fiscalização, tudo feito certinho. Não teve esse problema de causar danos a ninguém, nem tem. Os produtos são produtos registrados, todos eles são produtos oficiais, o produto químico. Isso é uma covardia que estão fazendo e a televisão está apoiando. Ele achou um absurdo a televisão apoiar. Eu não, porque eu já conhecia já a fera já há muito tempo, né? Não achava absurdo a televisão mentir sobre isso também. E foi a fase de fechar agora as pequenas indústrias de Guaraná para não atrapalhar as grandes. Outro caso isolado, e você sabe, foi a briga da Dolly com a Coca-Cola. A Coca-Cola travou uma briga ferrenha com a Dolly. Então você já vai vendo por aí como funciona. Mas não é o caso de adulteração, como foi a acusação também do Guaraná, a exemplo do leite anos antes, poucos anos antes. E aí, gente, aconteceu da terceira vez em que eu estou trazendo aqui, são várias, mas estou trazendo três, aconteceu com o próprio Rubens. O Brasil começou a tecnologia, na verdade, ela começou a possibilitar coisas que antes não eram possíveis. Por exemplo, um transistor chamado MOSFET, ele foi inventado. O transistor MOSFET,
ele tem a capacidade de pegar uma baixa potência em watts de uma emissora de FM. Então ele tem capacidade de transportar 1 watt para 50 watts. Vê se você entende. Um transistor MOSFET é um modelo de transistores. Ele tem a capacidade de pegar 1 watt e te entregar 50 watts de uma vez só. Antes você precisava de módulos. Então, para você construir um equipamento de transmissão de FM, você tinha que ter um equipamento enorme, com muitas etapas, muita energia, totalmente complexo, porque não só a potência, mas a frequência tem que ser alinhada. Então, para cada módulo, você teria que direcionar a frequência alinhando de uma forma que lá no final te entregasse na mesma frequência que você vai operar, aquela potência alta. Isso fazia com que o preço de um transmissor valesse, por exemplo, o preço de 10 transmissores. Ou seja, quando se inventou o transistor MOSFET, o preço do transmissor de uma emissora FM, ele caiu para 10%. Porque os equipamentos ficaram muito menores. Tirou muitas burocracias tecnológicas ou técnicas para que ele funcionasse. Entende? Você tinha que pegar ali microwatts, fração de watts, elevar para 1 watt, de 1 watt para 5, de 5 para 10, de 10 para 25, de 25 para 50. Cada uma etapa dessa não era apenas fazer um transmissor diferente para cada uma. Não era como se fosse assim. Você tinha que alinhar isso. Era muito difícil, entende? Você alinhar a frequência certinha para ela não sair da frequência, conforme vai saindo de um entrando no outro. Tudo na mesma caixa. Não é uma associação tipo baterias que você coloca uma atrás da outra, não. A pilha de rádio, não. É dentro da mesma caixa do mesmo equipamento, mas eram tipo geladeiras. Eram transmissores tipo uma geladeira, de tão grande que era, por conta dessas etapas. Mas com a invenção, a criação desse transistor, desse tipo chamado MOSFET, ele eliminou tudo isso. Então, excitando esse transmissor, esse MOSFET, com 1 watt, ele te entrega 50 watts já na saída dele. Ficou barato. Ficando barato, nós fomos para Brasília, eu fui também. Nós conversamos pessoalmente com o Dr. Íris Rezende, que era ministro da Justiça na época. Eu tenho fotos disso, inclusive. E vimos a possibilidade de se criar as rádios comunitárias. Rádio comunitária são rádios pequenas, com 50 watts. Uma rádio comercial tem 5 mil watts, 10 mil watts, 20 mil watts. Eram só 50 watts que a gente queria. E começamos a montar as rádios. O Rubens foi o quarto. As primeiras rádios foram rádio lá de Queimados, a rádio Novos Rumos de Queimados foi a primeira, a rádio Maré da Favela da Maré foi a segunda, a rádio Bicuda lá em Brasília foi a terceira e a quarta a rádio Município, que era a rádio que o Rubens gerenciava, era a nossa rádio. Todas compradas com transmissores oficiais das empresas oficiais que fabricavam transmissores, só que agora estavam fabricando transmissores muito baratos. Tá certo? Mas são os mesmos transmissores das outras grandes rádios. Só que falaram que a gente derrubava avião. Falaram as rádios piratas, não é mais comunitária, é pirata, para jogar para baixo, né? Depreciar. As rádios piratas derrubam aviões. Sendo que não há registro conhecido de um avião sequer que tenha sido destruído ou derrubado por conta de uma rádio comunitária. E o que diferencia uma rádio comunitária da rádio profissional nessa época era a potência, porque o transmissor é o mesmo, mesma fabricação, mesma tecnologia. Então, se um transmissor de uma rádio comunitária derrubasse avião, com a potência de 50 watts, uma rádio com 20 mil watts, 25 mil watts, 50 mil watts, claro que teria uma chance muito maior de derrubar. E sem contar com o terrorismo. Certamente se utilizaria dessa arma, uma rádio pirata ou comunitária, ou o que fosse, para derrubar avião. Tá certo? Uma tecnologia alcance hoje de todos porque ficou muito barato. Não, as rádios não derrubavam avião, mas foi o motivo que eles queriam para fomentar a ideia na televisão e as pessoas ficavam com medo de viajar de avião e cair, derrubadas por uma rádio pirata, uma rádio comunitária. Então sempre eles fizeram dessa forma, eles movimentam os pitbulls deles, o sistema que comanda. Nesse caso foram as grandes rádios que fizeram isso, movimentaram a política, e eles têm representantes e mais representantes no Congresso, movimentaram a mídia. E a mídia fala o que paga para falar.
Tá certo? Dá como notícia, mas aquilo é uma propaganda, é uma difusão, por isso chama-se mídia, um meio de difusão daquela coisa que é contrária aos pequenos e favoráveis aos grandes. Então você viu três vezes repetidos o mesmo padrão. A mídia como pitbull, o governo, as leis como pitbull do sistema, que ele solta os pitbull em cima dos pequenos, tá certo? E com isso os pequenos deixam de existir e o caminho fica livre para eles passarem. Então esse padrão eu vi várias vezes acontecer, não foram três, eu vi várias vezes. Muitas vezes acontecer, mas eu citei aqui três porque vieram na mente aqui no horário que eu estou fazendo o vídeo para você, de que aconteceu antes. Então, gente, o que nós estamos vendo hoje, eu não estou mais na mídia como eu estava. Eu frequentava os bastidores de rádios, de locais onde haviam publicações como Maracanã, que era futebol, os estádios de futebol. E no estádio de futebol, quando a pessoa não está trabalhando, ela está na tribuna de imprensa. Ela tem acesso à tribuna de imprensa e ali não tem só jornalista que tem microfone ou câmera na sua mão, na sua frente. Ali tem também o pessoal que carrega cabo, o pessoal que faz a parte técnica, que liga, que faz a iluminação, o pessoal que dirige o carro. Ali tem pessoas assim que são bem do nível nosso, de contato e de conversa. Jornalista já é mais, entendeu? Conversa mais com jornalista, com pessoas da classe deles. Isso aí, essa casta social, essa separação, ela existe, né? Então, até na tribuna de honra, você tem mais acesso, eu, por exemplo, tinha mais acesso, às pessoas mais comuns, como eu. E nas conversas que nós tínhamos de bastidores, muita coisa a gente ficava sabendo de forma fidedigna, porque esses profissionais acompanhavam os outros, junto no mesmo local, nos mesmos fatos. Então eles sabiam de coisas verdadeiras que não se falava pela TV. Então naquele tempo eu digo para você, como eu estava muito ligado, por conta das transmissões esportivas principalmente, mas aí também por conta de outras transmissões de carnaval, até de sequestro, quando havia um sequestro a imprensa toda ia. A mídia, no caso, a gente também ia para fazer cobertura. Então nesses momentos em que haviam a reportagem, a gente ficava sabendo dos fatos que ocorriam, mas da forma verdadeira, e não do que se falava pela TV ou pela mídia do jornal na época, jornal de papel, o jornal imprensa, né? E pela rádio, ficava sabendo da verdade. Só que Rubens, desde 2008, eu me afastei dos meios de comunicações de forma presencial. Eu não vou mais para o estádio fazer futebol, nunca mais fiz reportagem de rua. Então nós não ficamos sabendo dos fatos pela ótica da realidade, porque eu estou morando na Amazônia e você sabe disso. Agora, eu posso dizer para você que os padrões que nós conhecemos do passado, eles se repetem a cada época com cada situação diferente. E aqui eu disse na primeira intervenção, no vídeo passado, e repito, que eles estão muito afoitos, muito ávidos para criar rastreabilidade do produto. Tudo isso em nome de proteger a sua saúde, tá certo? Mas na verdade com a possibilidade, todas as ferramentas para poder não permitir que os pequenos passem a existir ou cresçam. E para permitir que o caminho fique livre para as grandes fazerem a operação por conta delas. Interessante você reparar que quando eles pegam essa ferramenta para poder trabalhar nela, sempre essa ferramenta está muito bem preparada. Então quem vai dizer que está certo fazer falsificação? Eu não vou dizer isso nunca. Ninguém vai dizer porque não está certo realmente falsificar. Agora cá para nós. Não poderia hoje, com a facilidade da internet, com a facilidade do contato através de redes sociais, com facilidade através de conseguir matéria-prima por conta do delivery, da entrega, não seria possível. Por que não seria possível pequenas empresas fabricando de forma correta, decente, a sua própria bebida e colocando o seu verdadeiro rótulo? Falsificar? Nunca. A empresa ela tem todo o direito, gasta muito em propaganda, ela não pode botar gente na carona dela para vender o produto dela barato ou mais barato, ganhar dinheiro em cima dela. Nunca. Eu penso que ninguém que é honesto vai apoiar uma coisa dessas. Agora, por outro lado, por que a lei ela não permite que a pessoa comece nesse ramo? Um dia a própria Coca-Cola não começou assim, como um xarope, como uma coisa pequena no vidrinho, e não é hoje a Coca-Cola que é. Por que não podem surgir mais pessoas inovadoras, pessoas com coisa pequena, criar coisa pequena para crescer? Repare, não se cria mais nada pequeno para você crescer a partir daquilo.
Só quem tem muito poder aquisitivo é que domina os mercados. Os pequenos são todos engolidos ou destruídos. Então, sendo assim, gente, eu, Rubens, você sabe, eu nunca fumei. Eu nunca bebi, nem socialmente, eu não bebo de jeito nenhum, tá certo? A caracu eu bebia quando era criança, que eu tive tiriça, e acostumei com caracu, mas eu fiquei uns 40 ou 50 anos sem tomar caracu. Hoje em dia, quando eu vou na cidade, uma vez ou outra eu tomo uma garrafinha, mas é muito raro. Então eu não faço apologia nem a bebida, porque eu não bebo mesmo. Não gosto de bebida alcoólica, tá certo? E nem a cigarro, eu não gosto de cigarro. Agora, eu creio que quem gosta da sua bebida tem direito de beber. E quem consegue fabricar uma bebida dentro dos padrões exigidos, eu penso que não deveria covardemente ser punido pelas grandes empresas que não deixam o pequeno crescer mais e muito menos pelos órgãos reguladores que não estão aí para regular, e essa é a verdade. Interesse na saúde nossa, eu não acredito que eles tenham. Eu não acredito no sistema, você sabe disso. O sistema me deu muitos motivos e me dá para não acreditar nele. Tá certo? Agora, o que eu defendo aqui é que poderia sim criar leis autorizando as pessoas pequenas a se padronizar dentro do que é exigido para fazer o controle de qualidade certinho, e eles também fabricar a sua própria bebida e colocar o seu próprio rótulo, com o seu próprio nome. Nunca falsificar nada de ninguém. Mas por que não pode, hein? Porque é um sistema. Então eu gostaria também da sua opinião sobre isso, viu? Se você puder fazer comentário, opinar, eu vou ler seus comentários e vou ficar feliz de saber que você está acompanhando o canal Fale Alto. O nosso canal Fale Alto, gente, nós temos aqui uma programação a respeito de músicas. Músicas que falam uma letra muito verdadeira, contextualizada com o Novo Testamento, e que eu gostaria também da sua opinião depois de você ouvir e ler a letra, viu? Tendo alguma coisa ali que você discorde, que você diga que não é assim, você, por favor, posicione-se ali, faça seu comentário que eu vou ler e vou fazer vídeo também, agradecendo você e te respondendo. Então, pela atenção, agradeço, muito obrigado.